Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do GA AgroSoluções. Eu sou Silvia Costa, CEO do grupo, e hoje eu estou com uma super querida cliente do GA e muito amiga nossa, um espetáculo de pessoa, uma mulher super iluminada, que a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje, que é a Cris Gervasi. Seja bem-vinda, Cris, Obrigada, ao GeaCast. A gente desejava muito que esse dia acontecesse e olha que deu certo, né? Graças a Deus. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, fica à vontade, tá bom? E o nosso assunto de hoje é compliance, auditoria, certificação, números estratégicos para a empresa, processos. E aí eu convidei a Cris, ela é muito experiente nessa questão, dada toda a formação dela, tá? E eu vou ler aqui um pouquinho da sua formação. Eu vou dar uma encurtada, tá? Porque realmente é um currículo muito grande. É um currículo, assim, memorável, tá? Mas a Cris é formada em contabilidade e administração. Ela tem 2 filhos, né? A Duda e o Matheus. Tem 2 domicílios, né? Um em Monte Santo e outro em Campinas, né? Um filho está em Monte Santo, outro está em Campinas. Então, ela divide, uma super mãezona que eu acompanho demais. Ela está no 14º MBA, pessoal. Eu vou falar assim, rapidamente, tá? Mas todos na área de business, negócios, gestão estratégica de agronegócios, tributos internacionais, devido à necessidade, né, da empresa que ela está hoje, finanças, tributações, auditoria, controladoria, ou seja, toda essa área que eu gosto mesmo, tá? Pela Fundação Getúlio Vargas, pela Fundação Dom Cabral, ela tem gestão estratégica de projetos, programa de desenvolvimento de dirigentes, pela Exalc, gestão de agronegócios, pelo Bureau Veritas, né, que chama? Isso. Economia circular, GSI, ISO, pela Reagro, gestão na cafeicultura, e agora ela está fazendo o 14º, como eu falei, controladoria, auditoria e compliance pela Fundação Getúlio Vargas de Campinas. Então, assim, uma baita experiência, inclusive você ajuda demais o GA em todas essas questões aí. Nós temos projetos em conjunto para melhorar o nosso módulo aí de gestão de contabilidade gerencial. Já é uma necessidade de muitos clientes, viu, Cris? E a gente vai, assim, usar a sua expertise, todo o seu conhecimento, todo esse know-how aí que você tem de várias formações para montar um módulo mesmo, estruturar. A gente tem essas informações, muitas delas espalhadas nos módulos, e a gente vai centralizar num racional ali para o pessoal seguir uma sequência de auditoria, né? Então, seja muito bem-vinda, fala um pouquinho de você. Eu gostaria que você falasse aí uma linha do tempo, né? A Cris criança também, conhecer um pouco da Cris, a Cris mãe, e na hora que você falar aí da tua formação, que cada um contribuiu aí para a sua experiência de vida, tá bom? Sim. Mais uma vez, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E é um pouquinho disso tudo e um pouquinho de muito ainda para acontecer. Mas eu sou Cristiane, sou ituveravense. Meus pais são de Jabuticabal. Meu pai foi trabalhar em Ituverava, numa algodoeira, e aí que começa a minha raiz no agronegócio, né? Então, não sou filha de produtores. Então, minha família tem, meu pai, meu irmão mais velho e eu estamos na área do agro, de uma vida toda de formação profissional, mas meu pai entrou na algodoeira, na família Maeda, e são casados, moram em Ituverava até hoje. Tiveram 5 filhos, eu sou a terceira, sou a filha do meio. Então, eu sediei em Ituverava até o ano de 2004, que estudei, fiz graduação, minha primeira graduação foi em contabilidade. Meu primeiro trabalho foi junto à família Maeda. Meu pai trabalhava lá, meu irmão trabalhava lá. Então, foi meu primeiro contato com o agronegócio numa família, já um grupo, né, uma família bem estruturada. E aí foi onde eu tive contato com algodão, com agronegócio, e foi ali que eu tomei a decisão se eu ia na agronomia ou se eu ia na área de finanças e controladoria, contabilidade.
E pelo fato de eu estar no escritório, acabou, né, tendenciando bastante. Gosto muito da área de cálculos, mas sempre com agro. Então, hoje praticamente uma agrônoma, né? Acabei me formando no campo. Eu brinco com a turma em campo, né, na própria UPL, que eu trabalhei também, que eu sempre fui estagiária da turma, mas eu gosto bastante, então é uma área que me interessa bastante. Então, formei, né, meu primeiro trabalho foi lá junto à família Maeda, e aí em 2004, quando eu tomei a decisão de ir embora para Ituverava, eu fui para Campinas e fui trabalhar na DVA. A Maeda foi uma família muito conhecida, foram grandes produtores de algodão, e em 2003 eles tomaram algumas decisões e tomaram a decisão de vender aonde ficava a sede, a matriz do grupo em Ituverava, e foi quando eu conheci o Carlos. E ele estava comprando lá para poder montar a indústria da DVA, até então a empresa dele aqui no Brasil. Gente, vou deixar um abraço muito grande pro Carlos, viu? Pessoa fenomenal, né, Cris? Sim, sim. É um paizão, né? Sim, sim. Um mentor, mestre, um líder, um mentor, né? Sensacional, com certeza. E foi quando eu conheci ele, fui para Campinas, com o desafio de ficar 1 ano em Campinas, sendo treinada na indústria de defensivo, né? Eu tinha uma experiência já no financeiro, já na contabilidade, mas de uma fazenda, de um grupo produtor, e ia ficar 1 ano em Campinas para ser desenvolvida, ser treinada para voltar para Ituverava para ficar na fábrica, que eu faria a parte de faturamento, a parte administrativa na fábrica. E estava para vencer, eu acho que faltavam... Eu estava no 7º mês na DVA em Campinas, e aí eles me chamaram e falaram, seu contrato vai vencer, muito, né, vou ser dispensada. E aí eles falaram assim, não, você mostrou um potencial muito além para a gente, então a gente gostaria de te dar a oportunidade de ficar aqui em Campinas conosco. E aí foi quando eu realmente tomei a decisão e fiquei em Campinas, e aí dali adiante foi a cometa, né? Foi a foguete. Você está falando, eu estou lembrando da minha trajetória no Grupo Ipanema, fiquei até arrepiada agora. Quando ele te chama assim, olha, tem um projeto para você. É bonito isso, né? Quando a gente é muito nova também, né? Formada ali. Sim. Eu fiquei até arrepiada, Cris. Sim, sim. Nossa, eu lembrei de mim. Quando é muito importante, né? Quando temos líderes e somos líderes que nos inspiram e muitas vezes confiam mais em nós do que a gente mesmo, né? Em muitos momentos. Eu sou desafiada o tempo todo em projetos. E isso é muito inspirador. Isso me inspira muito a inspirar outras pessoas também, né? Então... E quanto mais a gente é desafiado, mais a gente vai além, né, Cris? Sim, com certeza. É uma coisa impressionante. Com certeza. E um pouquinho dos 14 aí, formações ajuda demais, né? Vem muito disso também. Eu tenho um viés, sempre tive, sempre gostei muito de estudar. E então, toda vez que eu fui desafiada... eu tive esse viés de correr atrás, de fazer alguma coisa, de criar um network, que isso também foi muito importante, é muito importante, né, na nossa carreira, enquanto profissionais e até enquanto pessoas mesmo, de criar essas possibilidades, né? Abrir as portas e deixar fluir e abrir portas para outros, né? Porque o teu network é muito grande, né, Cris? Então, quando você recebe daqui, passa para lá, então essa fluidez, você abrir portas para demais, né? Coloca uma pessoa em contato com a outra, e isso aí vai abrindo nossas portas, não é mesmo? Sim, com certeza. Então, eu venho dessa formação, né? Estou em Campinas, né? Em 2014, o Carlos me fez um convite. A gente passou por algumas etapas. Enquanto eu entrei, era DVA, a empresa era bem pequena. E em 2011, eles me convidaram, me chamaram também. Cris, você está aqui já tem um tempo. Então, a gente quer fazer um convite para você. Vamos fazer um projeto dentro da DVA. A empresa vai ser estruturada para ser vendida. A gente vai buscar um sócio e é um projeto. Eles intitularam na época como Projeto Atenas. Ali foi um marco, sem sombra de dúvidas, na minha carreira. Eu estava com 28 anos e eu fui convidada, era o Pellicer, que era o dono da empresa,
a Gisele Secato, que era a diretora jurídica, e o Edson Kopachevski, que era o diretor de negócios internacionais. E eram essas 3 pessoas comigo. 3 sumidades. E eu, com a sensação de que eu sou só estagiária da turma, me convidaram para fazer parte do projeto, porque o negócio da DVA teria que continuar correndo no paralelo. As aquisições e fusões no mercado agro e em outros mercados são feitas de forma sigilosas, né? E enquanto a empresa estava operando e o mercado não poderia saber disso, estaríamos estruturando uma empresa para ser vendida. Então, fazer o modelo de negócio, fazer toda a estruturação para criar esse book para que o advisor pudesse levar e trazer parceiros estratégicos. Então, foi uma oportunidade muito grande, porque as pessoas tinham que continuar trabalhando, fazendo as atribuições dela do dia a dia, e eu entrei em todas as áreas da empresa para poder entender, para levar aquilo para o modelo, para desenhar, para fazer o book, para fazer toda a avaliação da empresa. Então, assim, foi uma oportunidade muito importante que me proporcionou conhecer desde como é feito um registro de um produto, todos os protocolos, os processos, validação de campo, mapa, IBAMA, todas as cadeias de todas as áreas. Então, a contabilidade e o financeiro era o mundo mais conhecido, comercial, o marketing, que eram áreas que eu tinha percorrido, mas foi um projeto muito importante. E aí foi nesse projeto que resultou a entrada da UPL no Brasil. Foi quando eles compraram a empresa do Pellicer aqui, que era a DVA. Então, eu fazer parte desse projeto foi muito enriquecedor, né? Me proporcionou muito conhecimento, me desafiou mais ainda, numa velocidade muito rápida, porque em 1 ano nós estruturamos uma empresa. Então, foi bem... A UPL é alguma coisa assim... Hoje ela é a 3ª maior do mundo, se eu não me engano. Em faturamento, é uma coisa absurda, né? É bem estratégico. Então, a gente teve esse momento lá em 2011. E em 2014, eu estava bem revisando meus propósitos de vida, qual era a linha que eu ia seguir mesmo, já com os 2 filhos, morando em Campinas, concluindo um MBA em gestão de estratégico de agronegócio em Ribeirão, na AGV Ribeirão. E aí eu tomei a decisão e falei para ele, nesse ritmo eu não quero ficar na UPL. E aí foi quando ele me convidou para fazer um projeto. Eu fiquei um tempo, descansei um tempo, não deu nem 1 ano. Passei um tempo descansando. Tempo sabático da Cris. 15 dias. E aí ele me convidou para fazer um projeto com ele na fazenda. Foi onde eu entrei em julho de 2014. Estou lá até hoje. E foi um crescimento exponencial. Ele queria fazer uma virada de chave, por uma questão de propósito de vida dele também. Ele queria fazer uma virada de chave. A fazenda até então era tocada pelos pais, pelo irmão, e ele queria fazer um plano de crescimento da empresa e transformar a fazenda numa agricultura familiar para uma tecnologia, para implantação, para fazer uma estrutura empresarial mesmo. E aí foi quando ele me convidou e a gente começou devagarzinho, entendendo tudo isso. Eu tinha um conhecimento, né, de ter trabalhado com a família Maeda. Mudou bastante o meu perfil, que até então estava em uma multinacional, e vim trabalhar para uma família. Muda. Voltando, né? Muito eu estava dentro de uma empresa que vendia defensivo e estava vindo para uma empresa agrícola que produz café, sem conhecer nada de café, né? Só provando café, bebendo café, o cafezinho do dia a dia, né? Então foi uma mudança bem grande, bem desafiadora. Entrar na fazenda com essa viradinha de chave, né? Respeitar os limites, o tempo de todo mundo, entender, porque acho que quando uma família de produtores de café toma essa decisão de mudar, e isso tem que ter um respeito com quem está atrás, do quem está à frente, porque eu acho que entra muito, né, numa área muito de respeitar as raízes, de onde você veio, para onde você vai, né? Eu brinco que em alguns momentos somos raízes, em outros somos troncos, em outros somos galhos, somos folhas, somos flores, somos frutos. Então, você
E eu parto do princípio de que nós, enquanto seres humanos, todo mundo faz o melhor que pode com aquilo que sabe. Exato. Então, é muito difícil julgar e falar porque fez errado, não fez, se está certo, se está errado. Então, Você imagina eu que entro na família de todos, né? Para implantar um sistema. Assim, é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muito tato, muito carinho, muito amor. Sim. Né? Respeitar. Às vezes o patriarca está passando aquilo ali para os filhos e aquilo ali foi a vida dele, né? E ele está abrindo mão ali, então está profissionalizando, está dividindo. Então aquilo ali é um momento até de dor dele mesmo, né? Que sempre fez de um jeito. E o mundo mudou, né? O mundo hoje é tecnológico, então a gente tem que respeitar demais. E isso a gente traz muito na veia, sabe, Cris? Muitas vezes teve um cliente que eu falei para ele, olha, se seu pai quer assim, respeita. Falei mesmo, chamei num canto, olha, respeita. Ele quer, sabe? Sim. Ele quer assim, vamos respeitar. E sempre dá muito certo, né? Porque o feeling do dono é muito importante, né? Sim. Essa experiência, esse sentimento que ele tem em relação às coisas. E fora a questão da idade também, né? Eu acho que você ter saído de uma UPL, ter entrado na fazenda, já com toda essa experiência de vida, já ajuda muito, né? Já com filhos. A gente, quando vira mãe... Sim. O nosso amor pelo próximo muda demais, não é? Com certeza, com certeza. Essa experiência que a gente tem que ter. Então, eu imagino você saindo de um baita grupo e entrando num grupo menor, né? Sim. Aí é um desafio muito grande mesmo, precisa de muito amor, muito carinho mesmo, jeito de falar com as pessoas, né? Sim, sim. Ó, a primeira vez que eu cheguei aqui na Ipanema, eu cheguei com uma roupa de escritório, meia calça, sapatilha. A pessoa falou assim, nossa, gente, quem que é essa pessoa, né? Sim. No outro dia eu estava de botina e calça jeans. Eu não tinha entendido, sabe? Sim. Só que eu era muito nova mesmo, acabado. Né? Então, aí no outro dia eu estava com uma botina. Né? Arrumei uma botina e bora. Né? É isso. Bora entrar no clima, né? Que é lindo, né? É lindo. É gostoso. Lindo. E eu falo para todos que estão na UPL, a gente ainda tem muito contato com a turma lá, com quem está ali na fazenda no dia a dia, com os amigos, com a família, com os donos. Então, assim, a entrada lá foi realmente um marco para mim, né? Virar essa chave, porque é isso, é o contato. Então, quando eu entrei no mundo empresarial, né? No mundo administrativo, nas empresas, na grande corporação que é o PLE, mas... Hoje eu reconheço isso, olhando, né, na minha linha do tempo e falando assim, até aqui eu fui profissional, eu aprendi, eu sei ser compliance, eu sei ser auditoria, eu sei ser financeiro, eu aprendi o processo, o que é certo, o que é errado, juridicamente falando, financeiramente, contabilmente falando, mas foi na fazenda que eu aprendi a ser humano. Então, assim, foi uma virada de chave muito importante, porque as pessoas que estão ali... É um cuidado que elas têm. E a agricultura, eu acho que é apaixonante por isso. Uhum. Porque eu falo que as pessoas ali têm uma fé que é assustadora. Porque, assim, chove e a gente vivenciou isso com a geada. Então, assim, em 2021, a gente tinha plantado. A fazenda toda estava super feliz. A gente, no final de 2020, fizemos o plantio do nosso primeiro hectare de café irrigado, sistematizado, usando todas as tecnologias. E, assim... Sou apaixonada por isso, fiz todo mundo se apaixonar na fazenda por isso. Então, fizemos sistematização, fizemos reunião, ensinamos todo mundo o que era uma sistematização, o porquê fazer aquilo, o porquê ter rastreamento nos tratores. Então, todo mundo, dia a dia, vai se habituando. Hoje a gente brinca, a gente entrega o lerite, todo mundo quer o relatório do geado, ponto detalhado. Ganha produção. Todo mundo ganha produção, todo mundo quer fazer... Então, assim, não é legal esse negócio da produção? Sim. Porque você vai beneficiar, você vai dar parabéns e uma remuneração para aqueles que produziram mais, né? Para aqueles que vestiram mais a camisa, conseguiram produzir melhor. Então, é uma forma de remuneração justa, né? Sim. Não é o dia, é o que ele produziu, né? Então, o GE, ele tem essa vertente de políticas, de colocar no sistema políticas, formas de remunerar
por meritocracia mesmo, quem produziu mais, então tem um plus no ganho. E aí o pessoal fica esperando o relatório do GE, eu fico feliz. Fica! E é um momento de reconhecimento, né, Silvia? Porque muitas vezes, além da questão financeira, tem um reconhecimento, o agradecimento, o próprio entregar o holerite ali e ter aquele momento de entregar o relatório, deles, né? Mas quando você fez? Mas quando você fez? E assim, não, eu quero reconhecer, porque a Silvia, esse mês, fez uma boa produção, fez uma boa colheita, fez uma boa hora máquina, então tem um momento de reconhecimento, né? Então é muito gratificante isso. E aí a gente vinha, né, em 2020, fazendo toda essa implantação da tecnologia lá e chegou geada. E aí foi assim, foram dias muito difíceis, né, entre a previsão e de fato o que aconteceu, o dia seguinte pós a geada, e a gente perdeu praticamente 2 áreas assim, que sumarizam 90 hectares. Então, o acolhimento de quem estava ali foi muito forte. E é muito bonito ver as pessoas irem fazer promessa e rezar. Né? Durante a madrugada, no momento da geada, eu tinha assim, hoje a fazenda tem 120 funcionários, 128 funcionários. No momento da geada, um dia antes, né, nas previsões, pessoal, vocês querem que venha à noite? Vamos pôr fogo, vamos fazer uma foliar, o que a gente vai fazer? O que vocês estão vendo? Liga para os seus professores, liga para alguém, vê. Então, você vê que tem um acolhimento entre as pessoas que estão ali para cuidar de verdade. E eles cuidam como se fossem deles, né? A terra é deles. É uma gratidão, né, que eles têm por aquilo ali, né? Sim. Pessoas simples, né? E essa simplicidade leva a essa gratidão também, não é mesmo? Sim, sim. E sempre foi com esse olhar, sabe, Silvia, que a gente consegue implementar as questões, né, de auditoria, as questões de compliance, o que a gente vem fazendo desde lá de 2014, de trazer um sistema, né, que nos dê confiança, que nos dê o controle, que nos dê métricas para poder falar assim, essa área eu tenho que melhorar mais, essa eu tenho que melhorar menos, essa avaliação, como isso é feito, como isso é construído, é muito importante, né? Então, a gente vem fazendo, mas sempre com muito cuidado, com muito carinho, com muita humanidade, porque é o acolher. Então, a gente parte do princípio, né? Vamos fazer uma auditoria. Nossa, mas isso está errado, mas isso está errado. Então, a gente tem, né, dentro do corporativo, dentro do mundo corporativo, dentro do próprio processo da auditoria, essa predisposição de falar assim, nossa, o auditor vai vir e está tudo errado. Não, ele é uma pessoa que está vindo para falar e orientar o que eu posso fazer melhor. Né? Então, eu sempre falo isso, principalmente com a turma do administrativo, que são os multiplicadores ali, com o gestor da fazenda, o Alex, né? Que a gente é um canal e quando a gente chega e fala, isso está errado, a gente tem que ter muito cuidado e muito acolhimento com o outro para que aquilo não seja levado para a crítica, que seja levado para a sombra. Então, vamos levar isso como um conselho, vamos levar isso para o melhor. Hoje você está fazendo o melhor que você sabe, mas junto a gente vai fazer uma maneira a qual se adeque melhor ao que é de fato certo de ser feito e vamos construir isso junto. Então, e muitas vezes, Silvia, isso aconteceu. O protocolo era A, o funcionário estava fazendo C, então vamos chegar no B, né? A gente chegou no M. E a gente construiu um protocolo que é o modelo que a fazenda trabalha. Que atendeu ali, que cobriu a parte jurídica, contábil, em termos de mitigação de risco, tudo, e que atendeu ali o jeito de fazer. Você está falando aí, eu estou lembrando uma época, eu tinha 2 áreas, não no GA, tá? E aí um sempre criticando o outro, compras criticando o outro, compras criticando o outro, Eu falei assim, faz o seguinte, vamos trocar de lugar, você vai para lá e fica lá um mês. Aí ele voltou outra coisa diferente. Quando deu 15 dias, ele, Silvia, já entendi qual foi a mensagem, já negociei, já mudei, já fiz isso, já resolvi com ele, parou de criticar aquela pessoa e já resolveu junto ali, porque ele se colocou no lugar do outro, né?
Então, é muito fácil, às vezes, você fala assim, mas o fulano me entrega na hora, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, mas você vai lá ver como que é. E aí, às vezes, junto, chega no M ali que você falou, na outra, que nem eu jamais não tinha pensado de jeito nenhum que poderia dar certo. Se a gente pensou assim, pode ser? Pode, claro. Tá coberto em termos de mitigação de risco? Tá. Toca o pau, né? Vai lá, faz desse jeito. E aí, o clima também, de fluidez, eu falo que assim, a energia do lugar é uma coisa que ela favorece muito, né? Ontem o Mário colocou aí um projeto sem erros, 0 erros na sexta-feira, né? E aí vai ter pizza para todo mundo. Nossa, a empresa tá assim, uma energia, todo mundo já correndo atrás e tal. Então, assim, e é uma coisa tão, né? Um momento de descontração. E o Mário é muito bom nisso. O Mário é uma pessoa, assim, de lidar com as pessoas, ele é impressionante. É um dom que ele tem. Nossa, já virou a cabeça, já está todo mundo no maior clima e fala disso e fala... Então, assim, essa questão da energia também do lugar, né? De você buscar resultados em comum. Não o meu, nem o dele, mas o nosso. Né? Então, toda vez que a gente junta lá para resolver uma integração da folha do GA com a domínio, estamos lá. Não dá certo? Sim. Então, né? O objetivo é o mesmo, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, muito, Silvia, né? Falando em compliance, em auditoria, em controladoria, né? Do que a gente, da minha experiência, do que a gente está aprendendo e está vivenciando junto, né? Na fazenda. Então, esse é um desafio. Mas, de novo, sempre muito humano, sempre muito gente, muito pessoas, muita empatia, né? Uhum. Compras é um departamento, estoque é um desafio, compras é um desafio. E quando a gente fala isso, a urgência da fazenda não é a mesma urgência de uma indústria, de um comércio, né? Então, é muito o lidar ali no dia a dia, o manejo com as pessoas, é sempre muito humano. Então, eu brinco. Vamos fazer isso, né? Então, estamos certificando, né? Todos os protocolos, todas as certificações lá, mas eu brinco, eu falo assim, vão ter exceções. Então, vamos fazer a exceção ser a regra? É isso. A fazenda, eu montei um processo chamado requisição. Por quê? O trator quebrou lá no campo. A área de compras, às vezes, está em São Paulo, né? O business está em São Paulo, a área de compras está em São Paulo. Quanto que custa um trator parado no campo? Não é melhor eu ir lá, faço uma negociação, um contrato com o fornecedor local, ele vai lá através de uma requisição numerada e pega a peça e depois a nota fiscal vem. Então, junta de 1 a 30 e fatura para o dia 15. Então, vai lá. Isso se você perguntar assim, no protocolo de compras, que deveria cotar com 3 fornecedores, não está legal. Mas quanto que custa aquilo ali? Quanto que custa um trator um dia parado? 2 dias parado? 3 dias parado? Sem a operação estar rodando. Então, a gente montou um processo, ele tem as regras, a pessoa estipula até tal valor. Se for acima de X mil reais, por exemplo, se for acima de R$2.000, tem que pegar uma autorização. Se for até R$2.000, fica na autorização do gestor da fazenda, por exemplo. Né? Cada fazenda define o seu. E ali ele dá fluidez no processo, não fugiu à questão da regra de compras da fazenda e consegue atender a fazenda. Porque a fazenda não é igual um escritório fechado, uma indústria que você tem lá. Não tem como. O trator parou. Ou então vou ter todas as peças de reposição de trator. Quanto que custa isso? Qual é o custo desse estoque parado lá, né? E qual é o... Então, a pessoa faz essa análise e aí toca o processo. Então, eu tenho montado processos para adaptar e deixar a fazenda protegida, porque ela vai definir quem pode, as alçadas, é tudo definido, e você dá fluidez ao negócio da fazenda, né? Sim. Porque o cara chega com a nota lá. Esse do pai, ele chegava com a nota. E o filho, não, porque tem que fazer pelo processo de compras. Gente, é o seu pai, é o dono da fazenda. Ele já, o cara ligou para ele, o trator deu não sei o que lá. Ele já pega aquela peça e traz a nota. Eu tenho um modelo lá no processo de compras que é uma compra emergencial. Você entra com a nota e ela já faz o processo de trás, né? Ela como se eu tivesse feito
a cotação da compra, mas eu entro com a nota e ela gera um pedido de compra, o quê? Emergencial. Porque acontece também. Eu tenho, por exemplo, o Mário é quem compra lá na fazenda. Ele é o proprietário e ele que compra. Então, é uma estrutura menor e tal, então dá certo. Eu entro com as notas no meu modo de compras emergencial, porque ele é o dono e tal. Então, igual o Mário, tem vários, que é o dono que faz a compra. Tem outros que o dono está em São Paulo, e aí precisa de uma estrutura, né, de rigor ali no processo de compras e tal. Porque também, né, Cris, você sabe, são muitas áreas, são peças, são insumos defensivos e tal, é muita coisa, muito abrangente, né? Então, geralmente, quem compra uma coisa não é quem compra outra, o especialista de um não é do outro, a gente usa o recurso que está lá, né? Então, uma vez você me mandou um mapa de um processo seu, eu não lembro qual era o processo, mas tudo desenhado. Eu falei, gente, eu tenho que usar isso aqui, esse modelo, para o GA, né? Porque está estipulado o processo. E tudo que é visual é mais fácil de você bater o olho e entender, né, Cris? Sim. Então, você faz aquele mapeamento para tudo ali da fazenda. Sim, sim. Tudo tem um mapeamento. E até mesmo para essa situação. Né? Então, vamos só fazer uma contribuição enquanto gestora te ouvindo relatar sobre o Mário na fazenda comprando. Uhum. Então, eu, enquanto gestora, eu acho que isso é uma dica, né? E faz parte lá do SGI, né? Que é o Sistema de Gestão Integrada, da ISO. O que a gente faz nessa situação enquanto gestores? Vão ter algumas decisões que o grupo, de forma geral, os proprietários da fazenda, vão tomar. E aí, enquanto gestores, o módulo, eu me apaixonei pelo GA e sou apaixonada pelo GA, sou fã de carteirinha, contribuinte assídua, desafio o tempo inteiro. Você, o Mário, a Fernanda. Às 4 da manhã. Às 4 da manhã, e estamos lá mandando um monte de coisa. Mas eu acho que, assim, existem muito do que eu me apaixonei no GA também foi ter fonte de dados e a maneira a quais é feito isso em formas de dados. Porque esse próprio exemplo que você colocou, então a gente tem lá desde da compra normal, então eu tenho a solicitação, a cotação, tem todo o processo, o trâmite normal de compras. Eu tenho o emergencial também. Então hoje é muito claro para o time de compras da fazenda em qual caixinha que ele vai colocar. Porque é uma questão que eu alinhei com todo mundo. Vai ter hora que é emergencial e vai ter hora que é o trâmite normal. A gente faz o papel, enquanto da administração ali, da fazenda, do escritório, questionar. Ó, é agora essa correia? É porque o trator está parado. Então, automaticamente, o fornecedor, ele vai buscar ali no sistema o fornecedor, né, os últimos fornecimentos daquele item e vai buscar. É o primeiro que vai comprar. Comprou, atendeu, entrou. Registrou aquilo como uma compra emergencial. Enquanto gestor e indicador do administrativo, o que eu vou fazer a hora que eu fechei o mês? Eu faço todos os fechamentos. Eu vou lá, eu vou gerar os relatórios no BI de compras recorrentes e de compras emergenciais. Quais são os itens que me doem, que são emergenciais? Como é que eu faço uma gestão de estoque, custo de carrego, quanto custa, mas qual o impacto? Como é que eu vou isso analiticamente justificar o porquê que eu carrego esse estoque? Uhum. Então, assim, vamos trabalhar primeiro no processo. O processo é esse? Vão ter compras que são os donos que vão fazer? Vão. Mas nada impede que a gente, em um mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, vamos analisar quais são os itens que tiveram mais ocorrências como emergenciais. Perfeito. O processo, o erro está no processo ou está no procedimento? Uhum. Então, né, são pontos que são muito válidos e nada me impede de chegar para o dono, para o Mário, como gestora dele, e falar, Mário, todo mês é uma compra emergencial de correia de trator, de parafuso, tal parafuso. Vamos ter um estoque disso? Exatamente. Será que faz sentido? O poder de compra, o quanto que comprar em mais quantidade, você tem mais prazo, tem um menor preço. Então, munir os proprietários da fazenda, que eu acho que isso é um papel muito importante do gestor, né? Eu sou fã de carteirinha, de orçamento, de planejamento, de realizado, de fluxo de caixa, tem que ser no centavo. Mas a gente também entendeu dentro da fazenda que fazemos orçamento, cumprimos cronogramas, né? O próprio cronograma agrícola, vamos fazer o cronograma, vamos falar que eu vou fazer tanto de controle de mato.
Eu brinco com os agrônomos, eles esqueceram de, na reunião do cronograma do ano passado, chamar São Pedro. Porque nossa atividade de roçadeira, de trincha, de herbicida, explodiu. Não teve como. Agora, como eu vou fazer uma reunião de fechamento de custo e vou questionar a equipe operacional e técnica da fazenda que estourou o orçamento? Então, é a gente entender onde estão as dores, como a gente vai gerir isso. Então, acho que isso é muito da auditoria, da controladoria, do compliance, porque, de novo, são termos pesados administrativamente que falam, não, essa turma vai vir aqui falar o que está certo e o que está errado. Não vamos. Vamos entender como é que a gente ajuda no processo a fazer uma gestão melhor. Você falando assim, me veio 2 insights aqui. Uma a gente também tem que mudar o mindset das pessoas que estão na gestão, são os nossos ali. Por quê? Porque eu já cheguei eu fiz um projeto e aí o pessoal do Hubble Bank, o IAM, nossa, fantástico também, cara, nossa, melhorou demais o sistema nessa parte de relatórios analíticos. Ele estipulou um percentual de compras emergenciais, pode ser até 5%. Por quê? Porque em 2 grupos que ele estava, o pessoal não tinha a rotina de pensar nas compras. Então, ficava tudo emergencial, mas porque o cara não pensava. Aí ele pegou e falou, vamos ver qual é o consumo médio. Vamos ver isso, igual a Correia. A Correia troca toda semana. Então, por que você não tem uma compra para entregar que seja parcelada? E vai entregar X e Y para você não descasar seu caixa, mas que você não fique entrando com nota emergencial toda hora. Então, ele estipulou um percentual, né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente entende, é humano, a gente tem que estabelecer o processo para que ele fique melhor mesmo. Porque se a gente comprar fazendo cotação, lógico que a compra vai ser melhor. É óbvio. Sim. Vai de última hora comprar um defensivo e compra ele com 1 ano de antecedência porque você fez a previsão. E um outro insight que eu tive você falou esse negócio da chuva, também num determinado cliente, o agrônomo falou assim, mas eu não tenho como fazer planejamento para dezembro, porque eu não sei quanto que vai chover. Mas historicamente chove quantos dias? Pega o pior da situação e planeja o restante. Tem sim como você fazer planejamento. Inclusive, você pode fazer 2 cenários. Chovendo 20 dias, chovendo 15, né? Ou chovendo 15, chovendo 10. Você trabalha ou situação A ou situação B. Mas tem sim, historicamente nós temos recursos. Nós temos informações para poder fazer planejamento. E onde a gente faz planejamento, é lógico, gente, que o resultado é melhor, É muito melhor, não é? Eu brincava quando eu dava aula de ou planejamento, ou controladoria e tal. Falava assim, eu resolvi fazer um bolo hoje. Aí comecei. Não tem farinha. Vou lá embaixo, pego a farinha e subo. Então, já gastei combustível, meu tempo, demorei meu processo. Mas não tem fermento, está tudo pronto. Eu vou lá embaixo, que eu moro aqui no aeroporto, né? Vou lá embaixo, pego. Então, quanto que eu gastei para fazer uma coisa que, se eu tivesse pensado no dia anterior, eu estava voltando do trabalho, já passava no supermercado, comprava o que estava faltando. Eu ia sentar de uma vez só, ou seja, o bolo zangou, né? Porque ele ficou naquela massa e tal. Então, eu dou esse exemplo bem simples para falar. Vamos planejar os recursos necessários para aquela operação? Né? Um dia eu também cheguei no cliente, ele ia começar uma frente de pulverização. Eu estava implantando GA e tal. Ele tinha, acho que 10 pulverizadores na mecânica que ele tinha colocado, acho que no ano anterior, né? E não tinham pego. E a operação ia começar no dia seguinte. Então, e era outra cidade. Então, assim, quais recursos você vai precisar para começar aquela operação? Vamos organizar tudo, deixar tudo organizadinho, igual fazer uma mala boa de viagem, né? Uma mesma coisa. Vai chegar lá, tá faltando uma coisa, tá faltando outra. É óbvio que se você for comprar vai ficar mais caro. Enfim, o planejamento, ele é simples, mas a gente tem que mudar o mindset das pessoas de forma carinhosa, né? De forma humana aí. Mas também não deixar que a fazenda entre numa seara de, às vezes, um colaborador que não é organizado. A gente precisa ensinar ele a se organizar. Sim, né? Com certeza. A gente está falando muito de compliance, eu vou ler aqui, né? O termo compliance, no rigor da...
Então, olha, o termo compliance significa o ato de cumprir regras, isto é, estar de acordo com normas, regras, protocolos, leis e políticas, sejam eles internos ou externos. Eu falo que a Cris é quase uma advogada, né, Cris? Também. Você sabe que o pessoal brinca, acho que é o meu jeito de falar também. O pessoal fala assim, você é advogada? Eu falei, não, é por causa da minha necessidade de me adaptar. Então, dentro da estrutura da empresa, eu sou a que tem mais afinidade de conversar com os advogados, de fazer os contratos, de preparar uma prévia e mandar para uma análise. Então, como que você acha que essa questão de compliance pode ser adaptada a isso? Você já falou um pouco, né? Mas a importância... Como é que o MBA está te ajudando aí? Porque você está no meio de pessoas que só falam disso, né? Eu tenho vontade de fazer esse MBA aí, Cris. Eu super recomendo. E está sendo um projeto bacana também, Silvia, porque um dos propósitos e um dos pilares que a gente tem na Fazenda é essa formação dos colaboradores. Então, quando surgiu a oportunidade de eu estar fazendo, a gente levou a Camila, que hoje é a pessoa dentro da área administrativa que ocupa a cadeira de auditora interna. Então, a gente está ajudando ela, estamos custeando o estudo dela, o MBA dela. Então, a gente está fazendo junto. E está sendo muito rico, porque durante a aula, ali na aula mesmo, sai já vários montando insights, ali os insights, várias ideias. E é um momento muito rico de troca de outras realidades do grupo totalmente multidisciplinar que a gente tem dentro do MBA. Então, a gente tem desde meninas que estão na Lindsay, no Itaú, então tem em escritórios de contabilidade, então tem um público bem distinto. Então, é muito rico a troca, né? E tem também produtores, fazendas, grandes grupos, né? Então, é muito importante. E aí, Silvia, o que a gente faz, né? Qual que é a ideia hoje? Como a gente vem implementando isso? É muito do que eu falei também da questão da ISO. Processos e procedimentos. Então, o processo de compra está bem feito, temos um sistema estruturado, sabemos como é que a gente vai analisar os dados e devolver as críticas, né, a curacidade de quem está comprando, os erros, né, de quem fez a solicitação, esqueceu de fazer a solicitação, né? Então, tem tudo isso que é os processos e os resultados dos processos. Mas e o procedimento? Como é que a gente faz ele entender qual é a regra do jogo? Então, esse é um ponto muito importante. E, de novo, a gente está conseguindo fazer muita coisa e tem conseguido fazer muita coisa porque a gente está envolvendo as pessoas na construção dos procedimentos. Uhum. Então, assim, é parte. E aí tem hora que tem que ser a chata, a rígida, que vai colocar os pontos. E é isso. É isso. Então, a gente tem, durante a colheita, né, momentos assim, mas essa pessoa não está indo colher, então não está ganhando por produção, mas está fazendo essa atividade. E aí a gente vai pagar um valor a mais, vai pagar um adicional para essa atividade. Não, então vamos pagar um adicional, vamos pagar, mas vamos pagar o ano todo. Se ela faz o ano todo, não é porque na produção não está. Então tem um viés muito do que é a lei trabalhista, do que é a lei ambiental, do que é a lei mesmo, né? Então a gente fala assim, vamos adotar a questão do bafômetro na fazenda, que é um ponto que é muito crítico, muito crítico. Então, assim, hoje a Fazenda tem feito vários trabalhos, em parceria com o Sindicato Rural, com o nosso técnico de segurança do trabalho. Então, a gente vem falando muito sobre isso, porque até onde está a noção que as pessoas têm do impacto que ela ter ido para a fazenda e tomar, durante o percurso de trabalho, uma pinga, uma bebida, um negócio ali, e está trabalhando numa máquina. Então, assim, é uma realidade, Silvia, que por mais que as fazendas, né, não estou compartilhando um tema que eu acho que, pela sua vivência também, você sabe que não estou falando nada além do que acontece. Pode causar um dano a ela e aos demais. Então, assim, são pontos e são chaves que a gente tem que ter ali no dia a dia, de ser realmente rígida e falar, porque é o bem-estar da pessoa, é a família, são os danos sociais, mas são os danos trabalhistas. Então, assim, será que ela está dirigindo uma máquina embriagada, né? Que seja um pouco, mas eu tomei só um pouquinho. Mas
é um risco, ela não está no estado normal dela. Então, o risco que ela tem de causar um acidente e aquilo ali virar um problema para a fazenda. Então, hoje, enquanto administrador da empresa, enquanto proprietário da empresa, tem um risco que vai muito além. Né? E como é que a gente mitiga ao máximo isso? Isso mesmo. Então, né, como é que a hora de fazer uma renovação de uma área, tem uma árvore lá. Ah, mas está no carreador. Ah, mas eu vou cortar. Não, tem um processo para poder fazer o corte de árvore. Será que realmente você precisa cortar a árvore? A gente tem uma das fotos que eu mais gosto das áreas nossas, são imagens que a gente consegue ver, né, pelo Google Earth, pelas fotos, próprias fotos da fazenda, né? A gente tem um talhão lindo que a gente plantou agora que está abraçando um jatobá. Então, assim, e são áreas... Ah, mas é uma espécie nativa, extinta, até preservação. Se é uma abacateira, eu vou deixar. Se é uma mangueira, eu vou deixar. Eu realmente preciso tirar, porque, né, vai impactar a sistematização, a operação da área. Então, são vários pontos que trazem o compliance, a auditoria, né? São desafiadores? São. Em alguns momentos, eles entram na construção do procedimento para ajudar no processo, mas outros pontos são pontos de advertência, são pontos de justa causa, de demissão, de desligamento, ou de trabalhos de ajudar mesmo. Então, a gente já fez isso com um colaborador. Né? A pessoa tinha problema e ficou internado, a fazenda custeou, a gente ajudou, porque é um trabalho que a gente fala, né? O que a gente faz para um colaborador, a gente não está fazendo só para o colaborador, a gente está fazendo para um núcleo muito maior. Então, e tem um envolvimento. E, de novo, são seres humanos. Eu aprendi muito a ser humano ali com a convivência. Então, a gente tem relatos o tempo todo de esposas, de maridos que ligam para a gente, que vai pedir ajuda, de filhos que a gente já vê disseminar isso de uma maneira muito positiva e muito gratificante, que eu acho... Às vezes eu brinco com o Carlos e com a Ana e falo, se eu for embora hoje, eu vou embora com a missão concluída. Eu vou feliz. Porque a hora que a gente vê um filho de um funcionário vir perguntar se tem vagas, que quer estudar, que quer trabalhar com a gente, isso é muito satisfatório. Porque é o legado que você está construindo de uma empresa que atende bem os funcionários. Então, é muito gratificante, né, Silvia? Mas, de novo, é uma construção, é um desafio. Tem hora que você tem que vestir um chapéu. Agora eu vou ser juíza, agora eu sou brava, eu sou advogada, e agora eu vou ser advogada trabalhista. Né? Não pode fazer isso, então chega agora na hora da colheita, é um desafio, porque o trabalho é uma demanda de trabalho, é um momento muito importante de colher, de fato, os resultados de um ano inteiro. Então, veio mais café do que estava no planejamento e o pessoal vai ficar aí. Não, o pessoal não vai ficar aí. Deu a jornada, vamos trocar turno, vamos buscar, vamos deixar o café parar aí. Né? Vamos, ao longo do dia, fazer os procedimentos para não extrapolar a jornada. Né? Então, é muito disso, de ser quem está ali, o juiz apitando para lá e para cá, quem está entendendo a dor, mas quem está tendo que cumprir a lei. Isso aí dá trabalho, né, Cris? Dá trabalho. A gente estruturou hoje, no porte que a fazenda está, e nos riscos que acabam sendo expostos, a gente estruturou, a gente está formando, é uma pessoa que estava com a gente, está com a gente já tem bastante tempo. Ela vem sendo formada, então ela passou por compras, passou por RH, e agora ela está assumindo auditoria interna. Então, ela tem um conhecimento, ela já traz uma bagagem ali do dia a dia da fazenda, muito importante. E, às vezes, você tem, de novo, né, essa percepção de que compliance é um termo, né, americano, vamos trazer, tem um requinte, uma dificuldade. Não, são coisas simples do dia a dia. E eu brinco que o compliance é tudo isso que você acabou de ler, mas, no final do dia, é o bom senso do que é o certo e o que é errado. Boa. Se eu fosse o dono da propriedade, eu faria isso. Às vezes dá vontade de falar assim, às vezes o colaborador vem e me pergunta alguma coisa. Eu falo assim, se fosse para você, o que você faria? Exatamente. Se fosse seu, como que você agiria? Né? Sim. Se fosse o seu carro, por exemplo, como que você agiria? Exatamente. Se fosse sua, né? Que aí a pessoa se coloca no lugar ali né, do empregador e tal, e usa o bom senso dentro, né? É que acaba que quanto mais a gente fica nessa posição de coordenação, a gente vê tudo muito de cima, né? O nosso campo de visão é muito grande. E cada pedaço da fazenda tem um campo de visão dele ali. Então, cabe ao diretor conseguir unir
isso daí numa visão mais ampla, né? Que às vezes ele está fazendo uma coisa, ele nem sabe que está impactando negativamente alguma outra área, né? Então ele não sabe. Me fala um pouco aí da sua forma de fazer auditoria. É um desafio. A gente vem dado a dado, número a número. É um trabalho longínquo, né, Fernanda? Mário, um abraço para essa turma que me ajuda muito, Silvia. Fernanda e os BIs. A Fernanda e os BIs, né? E aí sai um BI, ela vai feliz. Cris, vamos um BI, olha o que eu tô fazendo, é um projeto. Ô, Fer, mas aí vamos... Aí, feliz, muito feliz. E aí, Fer, mas vamos fazer mais esse. Não, você não sabe, né? Igual do CAP, né? Que a gente manda pra Cris validar. Aí esse negócio, manda pra Cris validar. É assim, pede para a Cris validar para a gente. Que aí eu falei assim, vou precisar de validar em 3 bancos de dados. Aí eu falei assim, não, pede para a Cris validar para a gente. Eu espero que a turma seja pro bem. Né? Vamos validar com a chata da Cris que vai poder ver em tudo. É assim, meio que é do time, né? Então, eu falei assim, pede para a Cris validar, porque eu acho que tem uma visão do usuário muito grande, que, né? Aí eu vou pegar uma pessoa meu de teste lá e vai validar, mas o seu olhar é diferente, né? De quem demanda. É bem diferente, né? Não, e é uma parceria, uma construção em conjunto, né, Silvia? Eu acho que o fato de vocês entenderem esse lado, a gente entender de cá, por que não ser uma cooperação? Por que não ser uma troca? É isso, é sobre isso, né? Então... que eu peço pro pessoal mandar para você, eu peço. Manda lá para a Cris. Mas hoje a gente trabalha, né? A gente, igual, estamos em processo de fechamento, nos falamos ontem, às 4 da manhã, né? Mas assim, é um processo que a gente vem fazendo, então, o fechamento da folha. Antes da gente, de fato, fechar a folha, hoje a gente já tem um processo com as meninas, então estamos fechando folha de colheita. A gente bate todas as produções, conferimos o que deram entrada, o que o campo apontou de produção, o que foi de fato feito, não só para a parte manual, que envolve em recebimento por produção, mas na parte mecanizada também. Então, a gente bate as produções, bate produtividade, mandamos um relatório para o agrônomo. O status de colheita, pelo BI de colheita, hoje nosso status de colheita está a 40%. Até agora, esses foram os talhões colhidos, esses concluíram, esses não concluíram, está certo, não está errado. Então, o fechamento da folha no momento da colheita é um fechamento de folha que eu falo... É proibido a turma se envolver em outras tarefas acessórias, porque demanda algumas análises super importantes, né? A questão dona agrícola, a questão das atividades, dos locais. Então, a gente tem um protocolo muito bem desenhado, muito bem descrito. A Camila, na auditoria interna, a última semana do mês, ela valida todos os pedidos de compras, alocações. O que está errado, ela já passa para os meninos de compras. A gente já tem um BI, uma solicitação de BI do compras para a Fer. Gente, eu vou chamar a Fernanda aqui. Vem cá, Fer. Maria também. Hoje a Fernanda está aqui. Isso aí é uma duplinha. Essa daí é a nossa, a que faz todos os BIs do GA. Mestre Jedi. Mestre Jedi. Ela está sendo preparada para ser nossa futura CEO. Sim, tá? Está sendo muito bem escolhida. Muito... Eu que achei, tá, gente? Parabéns. Obrigada, Fê. Obrigada, hoje ela veio te acompanhar aqui, tá vendo? Convidada de honra. Eu roubei a Cris hoje dela. Mas é muito quem muito chegou ali? O Mário também. Então vem falar um oi, Mário, pra Cris. Pode ir lá. Hoje o negócio está movimentado aqui. Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Bom dia. Obrigada. Estamos finalizando aqui. O povo está ali que levanta a placa de cá, a placa dali. Você vai vir aqui, Maria, agora? Já que chegou o momento de entrada de todo mundo. A Maria que cuida de toda essa estrutura do podcast, né? Ela vai falar para o pessoal o quê? É ela que fala. Ative o sininho para as notificações, para vocês conseguirem ver todos os nossos episódios do podcast. Siga a gente, GA Agro Soluções, no YouTube e GA_Agro Soluções no Instagram. Então, tá bom. Deixa aqui, então, para mim. Eu vou fechar. Obrigada, Mari.
Então, a gente estava falando de auditoria e eu acho que, assim, eu trabalhei muito com auditoria, né? E você também, quando você tinha auditoria externa, né? Então, a gente já tem aí uma maturidade para entender que esse processo de auditoria, eu acho que é muito importante, muito forte, né? Eu acho que sempre a auditoria eu associo a proteção, sabe? A palavra que eu associo à auditoria eu estou sendo protegida. Toda vez que eu estou sendo auditada, eu estou sendo protegida, né? E aí você estava falando, eu tinha te perguntado como é que você faz a auditoria aí, por exemplo, você está falando da questão da colheita, né? Eu falo que a colheita ela é um momento muito importante, né? O ápice ali do ano agrícola, né? E auditar os números de forma analítica, o Mário gosta muito de painel, né? Tudo do Mário é painel, porque eu vou fechar no painel, porque eu vou gerar um gráfico. Eu falei assim, Mário, mas quem é auditor não gosta de painel. Quem é auditor gosta de número analítico, relatório impresso, não é verdade? Tem mudado, viu, Silvia? Ai, ó. Tem mudado, mas... A Cris gosta de painel. Eu gosto de painel. Eu gosto de relatório analítico para conferir. Mas você tem que você recorre aos números analíticos, né? Sim. Não é só o painel, ele só fecha, né? Eu acho que o painel, os painéis, Silvia, ele expõe e a possibilidade de cruzar os dados, ele é muito gritante o que está fora da curva. Ele mostra ali, né? É mais fácil você ir lá no descritivo. Ele encurta, né? Ele te direciona muito fácil. E aí né, a gente vem implementando os BIs, né, junto com a FER e colocando isso dentro dos nossos procedimentos, porque no dia a dia, para o usuário, ele está vendo onde está refletindo o dado dele. Entendi. Então, no financeiro, se você não faz o acompanhamento da conciliação, das baixas do título, né, do caixa, o fluxo de caixa e o contas a pagar e o contas a receber, está gritante, contas vencidas. Então, a turma na Fazenda sabe que diariamente, tanto eu quanto o Pellicer, estamos olhando os BIs, o conselho, e aí tem contas vencidas. Então, a preocupação do dia tem é que dar baixar baixa no que nos foi títulos. pago. Então, o ter o BI expõe muito o trabalho dele mesmo. Então, é uma ferramenta nossa, enquanto gestores, com certeza, mas também do dia a dia da operação. É isso então, que o Mário assim, fala mesmo. Eu sou apaixonada nos BI, sou totalmente suspeita, sou usuária assídua. Time Mário. Sou time Silvia também, mas o time Eu gosto muito dos analíticos, né? Eu venho de uma formação muito analítica. Alguém olha os painéis e me fala aqui que eu já respondo o que é. Eu sempre fui muito de responder os números, né? Então, e eu tinha os números muito na ponta da língua. Eu lembro assim... A gente estava numa reunião de acionista, quanto que vai ficar isso? Eu falava 1.200.000. Quanto que vai ficar? Número redondo, tá? Sim. Não era 1.199.538, não. Mas eu tinha muitos números, porque eu era muito solicitada. Silvia, mas essa operação e tratos, e isso, e a mecanização, não sei o que. Então, eu tinha muito, como era eu que fechava tudo, toda a parte de acionista, então eu tinha muito esse negócio e eu ia preparada também, sabe, Cris? Porque você é desafiado, né? Você é responsável por fechar aquele faturamento, aquele custo enorme. Então, a responsabilidade pesa nos ombros. Então, eu era muito, assim, precavida. E eu já sabia como é que o doutor Cirilo era. Então, assim, quanto que vai ficar isso, Silvia? Quanto que vai ficar isso? Era só número redondo, 1.200.000. 1 milhão. 5 milhões. Aí ele falou assim, então tá bom. Aí, mas a minha vertente de contadora, né? Então, eu gosto bem de um relatório analítico, gente. Gostamos. Nossa. Nós gostamos do BI também. E um feedback, assim, super positivo e que eu acho que foi sensacional. Todas as vezes que a gente recebe muito cliente, a gente já está no segundo ano dos clientes, né? E só para poder falar um pouquinho, né? A Viola é a empresa agrícola da família do Carlos e a Renata Pellicer, aqui no Brasil, e desde 2020 a gente estruturou, então a Ana Luísa, que é a filha dele, já é a linha de sucessão dele na cafeicultura, abriu a MIO em Londres, e a gente exporta. Hoje 70% do volume produzido na fazenda é exportado para a Inglaterra, onde eles residem. E já estamos no segundo ano dos clientes virem na fazenda, então a gente tem uma imersão, eles vêm, acompanham colheita, benefício, todo o processo da fazenda. E é impressionante o quanto que eles ficam chocados no nível de informação que a gente consegue fornecer, né? Então, acho que é um ponto que
vale muito ressaltar, porque a questão da rastreabilidade, que também a gente vem falando muito, né? Então, a informação que hoje nos possibilita ter dentro do GA e mostrar isso para eles, a fazenda não é certificada, a gente não tem nenhum selo e a gente exporta 70% do nosso volume. A gente teve, assim, fomos super surpreendidos. A Ana, um abraço para a Ana também, fez um trabalho sensacional, formidável dentro da Inglaterra. Hoje a gente já tem exportações da Mió para outros lugares no mundo e 100% sem ter selo nenhum. Então, a gente tem uma ruptura aí entre uma imagem que a gente tinha aqui enquanto produtores, né, que comercializavam o café só aqui no Brasil. É importante ter o selo, é importante ter auditoria, ter processo, ter tudo isso. Mas hoje, com os procedimentos, né, com os processos que a fazenda tem, com toda essa questão do compliance, da auditoria e das informações estarem disponíveis, e hoje os clientes acessam junto com a Ana os BIs. Então, o lote que é mandado para a Inglaterra, a gente tem toda a rastreabilidade dele, chega no nível de a Silvia e a Cris escolheu esse café tal dia, esse foi o processo, ficou tanto tempo na tulha, tanto tempo no secador. A Fer tá me escondendo um BI de colheita que ela tá fazendo, né, Fer? Tá terminando, acho que essa semana de pós-colheita. Então, assim, é muito bonito ver isso. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, parabenizar vocês por isso, porque é impressionante o quão admirado que os clientes ficam quando eles têm acesso a essa informação. Então, assim, é muito válido, muito válido. Fiquei até emocionada. E, de novo, né, a gente vem numa pegada aí com a questão de carbono, com a questão, né, muito forte de comercialização. Então, tem a questão, né, da lei da União Europeia de comercialização e compra de produtos oriundos de áreas de desmatamento. Uhum. Então, a gente ter realmente esses processos, esses procedimentos, né, é muito importante. Ter dados, os nossos inventários da fazenda estão sendo inventariados com carbono. Então, assim, a turma, em parceria com a UPL, com o pessoal da Geocarbon, eles ficaram admirados. Se toda fazenda que a gente fosse fazer inventário tivesse esse nível de informação. Porque a gente tem hora de trator trabalhado, tem rastro, tem consumo de diesel. Então, você tem uma possibilidade de ter um banco de dados. E, de novo, é procedimento, é processo. Vocês têm tudo isso. Então, vamos lá. Eu vou pôr umas fotos ali. A gente chegou ao fim, o pessoal já levantou não sei quantas plaquinhas ali. Gu, pode pôr, gente, fazendo favor? Esse aqui é recente, Cris? Esse é o painel que você falou? Esse é o painel que eu participei lá do Encontro Nacional de Cooperativas em Campinas. Gente, tem uns painéisinhos de BI tem ali. Tem vários painéisinhos de BIs e foi super interessante. Levantou várias questões, questionamentos, qual era o software, como é que era feito isso dentro da estrutura. Porque, de novo, é falar sobre processo, sobre procedimento de produtor. E sem dificultar, e sem pôr regra, né? E sem ter o peso da palavra compliance, da auditoria, né? De forma tranquila. Das intercorrências. É meu pai que comprou, tá ok. Dá entrada lá como compra emergencial. Uhum. Vamos criar. Então, assim, foi muito bacana. Foi muito interessante. Pode passar, Gu. Ai, que lindo! Lá na Semana Internacional do Café, a gente participa bastante aí, para manter o network, para manter atualizado. Linda essa foto. O que mais, Gu? Essa é a visita que a gente teve da ILE, né? Somos fornecedores da ILE, e é o pessoal que faz auditoria todo ano com a gente lá, a Luana, seu Aldir, o pessoal todo. Eu, a Ana e o Carlos, a gente teve agora no México, no começo do ano, a gente fez 3 semanas de imersão na fazenda, lá da Ensemble, e é uma agricultura, a gente foi conhecer a agricultura biodinâmica, então foi bem interessante, uma cultura totalmente diferente. Eles estavam colhendo café em janeiro lá, participamos da colheita do café, foi bem interessante, bem interessante. Colhendo café lá no México. Café. Aprendendo a fazer colheita seletiva. Aqui. Bem bacana. Fomos 3 colher café. Que show. Também já colhi café na Ipanema, lá na fazenda. Só um talhãozinho, né? Só um pedacinho. E é muito interessante, né, Silvia? Porque a hora que você vai em outros lugares, outras fazendas, né, no caso, né, outro país colhendo café, o tamanho médio de propriedades no México é
1,3 hectares. Então, eles vão na lavoura 8 vezes. A briga na fazenda é enorme, porque quer ir 2 ou 3, né, entre colheita de primeira e segunda, passagem, repassagem e varrição. Então, assim, lá eles falaram abertamente, não, a gente vai 8, 9 vezes até. Nossa! Mas são outras realidades, Outra realidade. né? Muito importante. Sou eu e minha irmã que ajuda a gente em alguns projetos na parte ambiental, lá na cooperativa, então ela sempre está comigo também em alguns eventos. Uhum. Isso é um super parceiro, o Degob está com a gente sempre lá na fazenda, muito da parte tecnológica da propriedade é feita em parceria com a Cooper Citrus. Legal. E o Carlos, eles fizeram a restauração e presentearam a gente com a restauração dos tratores Massey antigos. Então, eles estavam entregando. Que show! Pra gente. Aí eu e a Ana, no México, felizes que achamos um terreiro suspenso que fosse operacional. Bem bacana. Aprendemos bastante nessa viagem. Aí é o time de campo, o Alex, o Diniz. O Vidotti é um parceiro nosso, ele é da UPL, na parte do NPP, e aí a gente estava acompanhando um campo. A fazenda tem hoje 6 campos de teste, de protocolos, e aí a gente estava fazendo auditoria em um dos campos. No GA. Em um dos dias de trabalho, né? Acho que era a integração de folha. Sim. A gente fazendo uma visita na Ipanema. Sim, muito importante, muito bacana. Foi legal essa visita. E a gente lá, né? Lá na fazenda. Na época da pandemia. Sim. Mostrando os biais do Mário e da Fernanda. Os biais do Mário e da Fernanda. Bom, Cris, muito obrigada. Eu vou te entregar aqui uma lembrança aqui do seu dia de hoje. Obrigada, maravilhoso. Obrigada. Foi, assim, muito emocionante. Eu me emocionei várias vezes mesmo, aliás, sempre, né? E te agradecer demais por trazer essa mensagem, essa importância da questão da criação de regras, de processos, protocolos, que, assim, que dá para fazer uma gestão bem profissional de forma simples, né? Pensando nos processos, sempre buscando mitigar os riscos e proteger a fazenda. Com certeza. Tá bom? Foi um prazer. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau.